Então vamos lá, né, gente? Dar início a mais uma aula, complementando os princípios da administração pública. Na aula passada, nós falamos os princípios expressos no artigo 37 da Constituição, então a gente falou basicamente sobre o LIMP. Uma aula antes a gente falou ainda sobre a supremacia do interesse público e o da indisponibilidade. Então são dois supra-princípios interessantes, importantes. E o LIMP, né, que dá essa nossa base constitucional, essa nossa base aí bem interessante. Então, para avançar, nós temos alguns outros princípios que também têm uma importância enorme aqui na nossa prática com a gestão pública. Então vamos lá, né? Princípios, parte 2 aqui então, para a gente concluir essa parte aí de princípios. Vamos iniciar pelo princípio da continuidade. Gente, o que é a ideia da continuidade? Aqui, gente, é aquela ideia onde o serviço público ele é realizado de forma contínua. Não há interrupções dentro, né, do serviço público. Ah, professor, mas quer dizer que todos os serviços públicos devem funcionar 24 horas por dia, de segunda a sexta? Não é essa a ideia exatamente, né? A ideia é que ele tem uma regularidade, uma continuidade. Por exemplo, o serviço de educação, ele acontece geralmente de segunda a sexta, sábado e domingo, né, não tem aula nas escolas e segunda-feira retoma novamente. O serviço de coleta de lixo, a depender do seu município, aí, vai ser realizado segunda, quarta e sexta, terça, quinta e sábado, ou seja, vai ter uma regularidade, uma continuidade. Contudo, outros serviços, esses sim são prestados 24 horas por dia, segurança pública, saúde, né, ou se você precisar de um médico na madrugada, tem que ter, né, essa função, esse serviço fornecido lá no hospital. Então, a ideia da continuidade então, é essa prestação do serviço público sendo feito de forma contínua, sem interrupção. Aí surgem algumas perguntas. Será que é possível descontinuar? Na verdade, será que é possível interromper esse serviço público de alguma maneira? Esse princípio ele é absoluto? E aí a gente tem o artigo 6º aqui, ó, da Lei 8987, que trata de serviços públicos. Ele fala dessa questão, né, da possível descontinuidade. O que é que ele traz, gente? Situações de forma excepcional aqui, onde eu posso, então, vamos dizer assim, inferir ou relativizar essa continuidade e vai estar tudo bem. A primeira, eu vou até pegar aqui o marca-texto, situação de emergência. Vamos imaginar que está lá sendo fornecido um serviço de água e o cano da adutora rompeu e faltou aquela água ali. Gente, é uma situação de emergência, né? Eu não tenho como simplesmente dizer, gente, furou aqui, eu vou interromper o serviço. Está vazando água lá e claro que o poder público ele vai fazer a reparação daquele cano, mas é algo que aconteceu de forma emergencial. Outro exemplo é quando está lá um poste normal com fio, acontece um acidente de trânsito, um carro colide com aquele poste vindo a derrubá-lo e a partir daí falta energia. Gente, foi uma situação emergencial, não havia previsão, não tinha como avisar que aconteceria aquele acidente. Então, aqui a gente são ocorrências, né, onde eu vou, a lei, né, nesse caso, ela vai considerar uma possível descontinuidade desse serviço público. Então, ó, não se caracteriza aqui, ó, para o terceiro, não se caracteriza como descontinuidade a sua interrupção em situação de emergência ou após aviso prévio. E aí sim, você avisando de forma prévia, como assim? Geralmente por rádio, né? Isso a gente tem aquelas mensagens de rádio. Hoje a internet nas redes sociais é utilizada também para avisar alguma possível interrupção, mas eu também tenho que ter uma limitação aqui, ó. Após aviso prévio, ele vai trazer duas situações, ó. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, eu preciso fazer uma reforma, eu preciso trocar toda a tubulação de canos aqui, por exemplo. Então eu aviso, ó, gente, vai faltar água amanhã porque vai ser realizado um procedimento. Então se preparem, né, se organizem. Então após prévio aviso, eu tenho como, aqui baseado em motivada, razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, eu posso interromper esse serviço. E também aqui, ó, claro, por inadimplemento do usuário, não pagamento, né, daquela tarifa. Vamos imaginar aqui a energia elétrica, eu não paguei, então vou ter esse cancelamento.
naqueles, claro, serviços públicos onde o pagamento ele é indispensável. No nosso caso aqui, o SUS, né, não há essa necessidade de pagamento. Aí, quando eu coloco assim, por inadimplemento do usuário. Então, todos nós utilizamos energia elétrica, nós pagamos por isso, mas como é que fica a situação de um hospital particular ou hospital público? Gente, se eles não pagam aquela energia, pode a concessionária de energia chegar lá e cortar aquela energia? E aí, esse inciso 2 ele fala, considerado o interesse da coletividade, gente. A Enel aqui no Ceará, né, ela não vai fazer o corte da energia sabendo que ali é um hospital, que tem todo o interesse da coletividade. Se eu cortar a energia daquele estabelecimento, muitas pessoas irão possivelmente falecer, né, ou ter complicações. Então, atendido o interesse público, eu não irei realizar esse corte aqui, mesmo após o inadimplemento do usuário. Existem algumas decisões judiciais que tratam também da iluminação pública. Alguns municípios, né, tiveram alguns problemas de pagamento e não pagaram a energia elétrica, a Enel, e eles cortaram a iluminação de praças. E existem algumas decisões favoráveis ao religamento, alegando o quê? O que foi dito, o que foi argumentado? Que a iluminação pública ela garante a segurança da população, logo a população não poderia ficar sem essa iluminação pública. Então são só exemplos, tá? Para a gente ilustrar aqui a ideia do princípio da continuidade. O serviço não deve parar, né? Salvo emergências ou salvo razões de ordem técnica ou mesmo o inadimplemento, né? O não pagamento do usuário daquele serviço específico. Entendido então o princípio da continuidade, bem legal, né? Que a gente consegue utilizar na prática. Agora, uma coisa não está fazendo sentido. Se o serviço é contínuo, surge uma pergunta: pode existir greve no serviço público? Existe a possibilidade de greve dentro do serviço público? Porque seria contraditório, né? Já que o serviço é contínuo, como é que pode ter greve? E aí, a gente tem essa previsão de greve, né? É possível que haja greve no serviço público, que está garantido na Constituição Federal, mas a gente precisa aqui fazer algumas ressalvas. Existe uma lei, eu até coloco aqui para vocês, a 7783 de 89, que ela trata da greve para os particulares. Então você que trabalha em uma empresa particular, você também pode fazer greve, está lá previsto tudo dentro dessa lei. Só que como não há uma norma regulamentadora para o serviço público, até hoje não existe essa norma regulamentadora, como é que ficaria a paralisação no serviço público, se por um lado eu tenho uma continuidade e por outro eu tenho a possibilidade de greve? Então, diante de uma ação judicial chamada mandado de injunção, o judiciário decidiu que essa lei, aqui que é aplicada aos particulares, vai se aplicar de forma subsidiária aqui, até existir uma normativa que trate especificamente do serviço público. Então, o que é que eu tenho aqui? Se eu tiver alguma dúvida sobre greve, eu preciso ver a Lei 7783. Mas como eu resolvo esse embate da continuidade barra greve? A lição aqui, gente, é o seguinte: nós poderemos fazer greve no serviço público, só que essa greve ela nunca poderá ser total. Eu preciso manter aqui um percentual mínimo daquele serviço continuado. Então imagine a seguinte situação, e aqui eu vou trazer exemplos reais aqui de participações, inclusive, né, dentro de ações judiciais nesse sentido. O município tal, o servidor desse município tal declarou greve. Então, o serviço de saúde vai paralisar, o pessoal da UPA, enfim. Não posso paralisar de forma total. Por quê? Por conta do princípio da continuidade. O serviço público não pode parar. Então eu tenho que definir um percentual mínimo ali para que aquele serviço não pare e eu consiga ainda assim atender a população. Exatamente, eu tenho que tratar de um percentual mínimo. E qual é esse percentual? Aí a gente não tem. Certo? O que a gente tem então? Nós temos diversas decisões judiciais que elas se solidificaram ao longo do tempo, definindo um percentual que ficou até como um costume, que é um percentual de 30%. Não existe, gente, só ressaltando, não existe percentual mínimo para isso. É 30%. Legalmente não existe uma lei que fale sobre isso. Porém, de tantas decisões judiciais surgirem nesse sentido, esse percentual de 30% foi considerado um percentual adequado e o próprio costume tem sido, né, aliado nesse sentido aqui. Então, o que é que eu tenho que
me atentar aqui como gestor público. Ó, comprovados os impactos negativos econômicos e sociais da decisão impugnada, que paralisa a obra de vulto, configuram-se grave lesão à ordem e à economia manifesta desse público em suspendê-la. Ponderados o interesse imediato na paralisação, prevalece o interesse público imediato e urgente. A obra, aqui nesse caso, não pode parar. Eu tenho que manter, eu posso paralisar uma parte, né, de servidores, nesse caso aqui, mas eu tenho que fazer com que essa obra continue andando, né, para não impactar ainda mais, não trazer prejuízo, né, uma grave lesão ao poder público aqui. E aí, aqui, trazendo uma outra decisão aqui do TJ Maranhão, aqui ela fala o seguinte: a não comprovação tanto do esgotamento das negociações quanto do número mínimo de servidores, né, e esse mínimo a gente costuma trazer de 30%, a permitir a continuidade do serviço público essencial caracterizam violação à legislação de regência do dia de greve. Então, resumidamente, é possível dia de greve, mas esses grevistas precisam respeitar o mínimo. Nós, eu já fui procurador do município de Iguatu, fui concursado lá e assumi um cargo comissionado de procurador. Peguei uma greve em andamento e a gente conseguiu reverter essa greve como? Em um certo ponto. Já fazia muitos dias, inclusive semanas que estavam de greve, e a UPA fechou completamente. Nessa que a UPA, né, fechou completamente, a gente conseguiu juntar documentos e levamos ao judiciário para demonstrar que não estava sendo respeitado o mínimo, aquilo, né, que a legislação traz. O mínimo não tem um valor, mas não tinha ninguém, estava paralisado total. Então, com essa declaração de ilegalidade de greve, os servidores tiveram que voltar. Então, gente, a greve, mesmo que ela seja legal, ela precisa atender certos requisitos. Não é o nosso foco aqui, mas para que vocês saibam, né, da importância, né, de se atentar, e o sindicato, né, que é um parceiro dos servidores, precisa estar com tudo bonitinho, tudo legalizado aqui, para que não haja essa declaração de ilegalidade. Beleza? Então vamos lá. Próximo princípio aqui, né? Gente, existem vários princípios aqui, né, que não estão expressos na Constituição, mas a gente encontra de forma implícita lá dentro, né? A ideia está lá, mas a gente acaba vendo que ele está expresso em outras legislações. Aqui outros exemplos: contraditório e ampla defesa, eles devem acontecer também no âmbito da administração pública. Eu preciso oferecer esse contraditório e ampla defesa até para que não haja uma anulação judicial. Como é que eu faço o procedimento? A revelia da parte, né? Aquela parte não teve a opção de se manifestar. Claro que esse procedimento ele vai ser declarado ilegal se for levado ao judiciário. Então, dentro da administração pública, a gente precisa trazer esse contraditório também dentro dos nossos procedimentos. E aí entra aqui mais um princípio da autotutela. O que seria autotutela? Gente, autotutela é o poder de autofiscalização. Né? Eu mesmo me fiscalizo, eu mesmo me tutelo. Então, é uma reflexão aqui da própria administração pública. Aqui vão surgir dois termos que eu queria que vocês se atentassem, que seria o termo de revogação e o termo anulação. O que é revogação? É quando um ato ele é legal, mas não existe mais interesse, conveniência, não é mais oportuno aquela situação, aquele ato existir. Então eu revogo. Então a revogação ela existe quando os atos são legais. E o que seria anulação? É quando eu avalio e vejo que aquele ato ele já surge com um vício, ele já surge ilegal. Então acontece a anulação. A própria administração pública ela pode revogar, retirar aquele ato de vigência, como pode anular se for um ato ilegal. E esse princípio está expresso em algumas legislações, né, principalmente na 9784, mas a gente tem uma súmula do STF que trata sobre isso. Olha só, súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos quando, né, viciados, então é um ato ilegal, porque delas não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Professor, ainda não entendi bem como é que funciona esse negócio de revogação e de anulação. Um exemplo aqui, gente, de revogação. Prefeito X de cidade X, ele autoriza, né, que utilizem o espaço público, a praça, para colocar cadeiras e mesas. Certo? Ele deu essa autorização, ele achou conveniente e oportuno naquele ponto fazer isso. Só que após conceder essa autorização, o que aconteceu?
Ele viu que a cidade estava muito suja, estava muito bagunçada, e ele resolveu o quê? Anular ou revogar essa autorização. Ele vai revogar, ele vai retirar um ato que até então estava válido, que era ok, só que agora ele não acha que é mais conveniente ou oportuno manter. Então ele revoga. Diferente da anulação, que na anulação eu retiro um ato que está ilegal. Servidor autorizou a construção, ou liberou um alvará de funcionamento de uma atividade empresarial que não atende os requisitos mínimos. Ao servidor foi comprado ou deu por amizade, ele concedeu esse alvará. Vem o poder público e, com o seu poder de autotutela, né, essa ideia de auto se fiscalizar, viu e disse assim, não, esse ato aqui é ilegal, não poderia ter concedido essa licença, então eu vou anular. Tá? Esse ato ele surge viciado, ele já surge de uma ilegalidade. Espero que tenha entendido, né? Não é tão difícil isso, mas para quem não está acostumado com esses termos, acredito que pode sentir um pouco de dificuldade, mas eu coloquei também no material de vocês de forma que vocês irão compreender aqui com exemplos, certo? Então o princípio da autotutela é a própria administração pública, ela faz essa autogestão aí, ela anula e revoga seus próprios atos emanados. Tranquilo? Então, vamos para o próximo, né? Princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Gente, qual é a ideia aqui desse princípio aqui? Geralmente ele vem junto, né? Razoabilidade e proporcionalidade. A doutrina, alguns, né, tentam diferenciar razoabilidade como a ideia do bom senso. Exemplo, eu servidor público, caí do terceiro andar do prédio e quebrei todos os ossos do corpo. Cheguei no INSS, foi feita uma perícia e o cara me deu 3 meses. Gente, será que 3 meses são suficientes para que o meu corpo todo quebrado, né, todos os ossos do corpo quebrado, eles sejam melhorados, consertados, recuperados? Então faltou aqui um bom senso, faltou uma razoabilidade, né, do INSS aqui, que é representante da administração pública, nesse ato emanado. Então, razoabilidade é você agir com bom senso. Ao ponto que a proporcionalidade ele vem muito associado à aplicação de penalidades. Como assim? Imagine que você seja um fiscal sanitário. E aí você faz uma fiscalização numa farmácia, por exemplo, está lá vendo se tem algum medicamento vencido, fiscaliza 10 mil produtos e encontra uma cartilha de dipirona vencida. Tá ilegal? Tá? É um prejuízo à população? Mas eu tenho que aplicar a pena máxima para aquela farmácia que só tem uma cartela vencida. Nesse caso, gente, eu preciso usar da proporcionalidade. Eu não vou aplicar a pena máxima para aquilo. Eu posso aplicar uma advertência, se for o caso, né? Não uma interdição, não uma multa milionária aqui por conta de uma cartela. Então, a gente deve aqui andar ao lado tanto da razoabilidade como da proporcionalidade. Então, geralmente eles vêm juntos, tá? Quando eles aparecem em provas, por exemplo, né? Mas a ideia é que você age com bom senso, haja com proporcionalidade nas suas atitudes. Eu não vou sair demitido do servidor por faltas leves, né? Eu preciso passar por um procedimento e aplicar a falta de acordo com aquela ocorrência. Então, botei aqui, né, equilíbrio entre os meios e fins, ponderação. Lembra dessa ideia do bom senso? Lembra dessa ideia aqui da proporcionalidade. Usar os meios adequados, proporcionais e necessários. Bem tranquilo, razoabilidade e proporcionalidade. Vamos, né, para o nosso princípio da segurança jurídica, polêmico aqui. Nós falamos na aula anterior sobre a legalidade, onde o gestor público ele está ligado ao que? A essa legalidade, a subordinação à lei. O que seria a ideia da segurança jurídica? Eu devo evitar aqui, gente, que haja interpretações que desfaçam toda a segurança jurídica que foi feito até aquele momento. Imagina você se aposentou e você está lá aposentado com um salário mínimo. Vem uma resolução, algum ato do INSS e diz, não, a partir de amanhã você ganhava um salário, vai ganhar somente a metade do salário. Não, mas a interpretação até aquele ponto era X, né? Agora você vai mudar toda a ideia e isso não vai trazer segurança ao ordenamento. Você está desfazendo coisas que foram feitas no passado. Então, a ideia da segurança jurídica é vedar a aplicação retroativa, né? Interpretações, trazer interpretações novas para situações do passado. O que passou, né? E a gente vai ter que conviver
com esses efeitos. Claro que eu não posso utilizar isso aqui como uma possível quebra da legalidade, mas no caso concreto, um juiz ele pode decidir em prol de relativizar a legalidade em alguns casos e trazer à tona a segurança jurídica. Eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, mas onde é que está previsto essa ideia? Ó? Na própria Lei 9.784 de 99 traz a interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento ao fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Até então se pensava de um jeito, agora se pensa de outro. Agora eu vou punir vocês porque vocês pensavam diferente de antes. Eu não posso trazer a cada decisão, e a própria lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela traz aqui também essa ideia de segurança jurídica, lá nos artigos finais, artigo 30, se não me engano. Então ela também fala sobre essa ideia de o gestor público, ele precisa, né, ele tanto vai responder de acordo com o que ele tem na mão naquele momento. Então, depois muda aquela ideia, ele não vai mudar tudo que ele fez no passado, né, sob pena de quebrar esse ordenamento, de ferir a segurança jurídica. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, não é tão clássico, mas é algo que aconteceu na prática com a gente, e aconteceu também no município desses que eu já trabalhei. Gente, a situação que é um pouco ampla aqui, mas eu vou tentar simplificar o máximo possível. Todo servidor público, respeitado o princípio da legalidade, vai receber aquele valor que está definido por lei. Então, se eu sou agente administrativo e na lei diz que eu ganho um salário mínimo, ou R$ 1.500, ou R$ 2.000, eu vou ganhar de acordo com o que aquela lei ela manda. Em um certo ano, né, existia um plano de cargos e carreiras que foi todo votado por lei e tudo mais, tudo direitinho, mas foi na época do Cruzeiro. Então, o que aconteceu? Alguns servidores, eles baseavam seu salário naquela época do Cruzeiro. Só que essa lei foi meio que esquecida, ela nunca mais foi atualizada legalmente. Aquela tabela não foi convertida em real e acabou que aqueles valores lá em Cruzeiro eles ficaram obsoletos. Logo, o que se aplicava era o mínimo legal que a Constituição estabelecia, que todo ano era aumentado. Só que um servidor X, ele atualizou por conta própria essa tabela em cruzeiros. E esse valor em cruzeiros atualizado todo ano, né, todo ano ele tinha cuidado de atualizar, dava, sei lá, imagina, R$ 3.000, enquanto os outros agentes ganhavam 1.300, o salário de hoje, né, 1.320, e esses servidores que tiveram a chance de atualizar esse valor ganhavam 3, 4 mil reais. Qual o X da história? Não existia legalidade nesse ato, só que os servidores de boa fé, a gente conta nessa época 16 servidores especificamente, ganhavam bem a mais do que os outros. E isso levantou uma questão: por que esses servidores X, que têm o mesmo cargo que eu, ganham o dobro ou o triplo que eu, se não tem, né, nenhuma norma que fale isso? Já que esse plano que existia ele está totalmente desatualizado formalmente, né, não passou por um procedimento legal. Houve um procedimento interno, a administração pública ela foi averiguar a situação, e o que ficou definido? Que houve boa fé de servidores, mas que essa situação não poderia se estender daqui para frente. Eles não precisariam devolver nada, eles estavam de boa fé, mas a partir daquele momento iria ser respeitado a legalidade. Então quem ganhava 3, 4 mil passou a ganhar o mesmo salário que os outros servidores do mesmo cargo. Isso levou a esses servidores que tiveram o seu salário reduzido a irem até o judiciário. O que eles alegaram? O princípio da segurança jurídica. Eu estava de boa fé, não fui eu que aumentei meu salário, foi a administração que pagou, e agora você está... eu passei 20 anos ganhando esse salário, e agora você vai quebrar meu poder de compra, né? Você vai quebrar minha renda. Eu estou acostumado com isso. O que é que o judiciário decidiu? Ele teve que julgar entre a legalidade, manter a legalidade ou manter a segurança jurídica. Nesse caso, em alguns deles, na verdade, prevaleceu a ideia da segurança jurídica. Mesmo estando de forma ilegal, pela segurança jurídica, alguns desses servidores conseguiram manter o seu salário mais alto que os demais. Então, só um exemplo prático aqui, né? Não é tão simples esse exemplo, mas que houve aqui uma ponderação no caso prático entre o princípio da legalidade
e a segurança jurídica. Né? Quem quiser mais informações, a gente pode conversar aí fora da sala de aula, a gente pode dar mais detalhes sobre isso. E por fim, gente, eu tenho dois princípios que são novos, basicamente novos e interessantes, que é o da responsividade e o da administração dialógica. O que seria o princípio da responsividade? É uma ideia onde o gestor ele tem aquele dever de prestar contas. É um princípio que surge nos Estados Unidos, né, de prestação de contas, a accountability, esse termo em inglês, mas que ele precisa agir com responsabilidade fiscal, ele precisa respeitar as leis fiscais, ele não pode quebrar esses parâmetros. Então, como é que eu faço isso? E até surge aqui uma ideia, não sei se alguém já ouviu falar, do direito administrativo do medo. A ideia desse direito administrativo do medo é uma paralisação do gestor público. O gestor tem tanto medo de quebrar essas leis fiscais que ele paralisa. Ele prefere ficar sem fazer nada do que correr o risco de responder uma ação por improbidade ou uma ação civil pública por algum problema cometido. Então a responsividade é essa ideia que o gestor público precisa prestar contas e respeitar essas leis fiscais, ter responsabilidade fiscal, que evitar esses gastos que excedam ou que façam, que realizem o endividamento desse órgão ou desse ente, tá bom? E a administração dialógica é uma coisa mais atual. A gente até conversou sobre a supremacia do interesse público, que está lá, mas hoje a gente tem uma administração mais dialógica, mais da conversa, mais do diálogo, onde eu consulto a população para saber quais são suas dores. Até para que eu aplique melhor as políticas públicas, eu preciso escutá-los. Então, quando o gestor público realiza uma audiência pública, ou quando o gestor público chama a população para dar contribuições à lei orçamentária, tudo isso é a ideia do princípio da administração dialógica. A gente até tem agora uma modalidade nas licitações, uma modalidade nova trazida pela Lei 14.133, que é o diálogo competitivo. Nada mais é do que a estabilização, a positivação dessa administração dialógica, onde os interessados em apresentar uma solução inovadora irão conversar, diálogo competitivo, irão conversar, e dessas conversas sairá uma proposta onde aí sim eu faço uma competição para saber quem vai executar esse serviço. Então, no diálogo competitivo eu vou ter aqui duas fases, vamos dizer assim, uma fase de diálogo e uma fase de contratação dessa solução inovadora. Então, é mais uma ideia aqui também atual, tá? Da administração pública. Então eu espero que esses princípios vocês consigam trabalhar de forma interessante, e qualquer dúvida estamos aqui, tá? Vamos encerrar por hoje e a gente avança nas próximas aulas. Forte abraço a todos e até mais.